Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Nesse horário, toda terça-feira, é hora da gente conversar sobre a doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo e toda semana, então, nesse horário, a gente se encontra para falar sobre algum assunto relacionado à fé católica. Ao meu lado, o Padre Guido Montinelli, que hoje, no programa de hoje, está na praia dele, é o assunto de estudo dele. Vou dar boa noite aqui ao nosso querido comentarista Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Sim, na verdade, hoje nós vamos enfrentar um tema muito belo, digamos assim, porque diz respeito ao nascimento da igreja, o que os apóstolos fizeram quando Jesus se despediu, foi para o céu e enviou o Divino Espírito Santo, né? Portanto, hoje nós vamos falar, já entenderam, dos Atos dos Apóstolos. Isto é, um livro reconhecido como divinamente inspirado, né, de autoria de São Lucas, e que nos apresenta não somente a boa vontade, mas também a garra, o entusiasmo, o fervor inicial da Igreja, que começou a se afirmar não somente em Jerusalém, mas também nos países do mundo conhecidos naquela época. Bom, o Padre Guido então já explicou o tema, vamos falar sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. O programa hoje é um estudo bíblico, né? E você que acompanha o programa sempre já sabe que quando é estudo bíblico, o Padre Guido fica mais à vontade ainda para falar, pois é a área de estudo dele. Padre Guido, o senhor é formado em teologia bíblica, é isso? Exato. O senhor é doutor em teologia bíblica? Teologia bíblica, sim. Por qual universidade mesmo? Duas. A Universidade Lateranense, em Roma, como estudo básico, e depois a Universidade Urbaniana, dentro do Vaticano. Qual dessas duas universidades que o senhor teve um professor ilustre mesmo? É a Urbaniana, né? Porque o meu professor ilustre era o então cardeal Joseph Ratzinger, que se tornaria o Papa Bento XVI. Que legal, hein? É sempre uma honra, sim. A gente sempre fala isso aqui. Bom, nem fui eu fico com orgulho, imagina o Padre Guido, né? Que foi aluno do Papa Bento XVI, ainda na época que ele era cardeal. Sim. Olha só, como sempre, a gente tem um livro muito interessante aqui para sortear para os nossos amigos telespectadores. É fácil. Ligou para cá, tá aí já o livro, ó. O Incansável Paulo de Tarso é um livro do nosso amigo Beto Iesus. O Beto é o mesmo autor do livro 9 Papas contra a Destruição do Mundo, já fizemos inclusive programa aqui com ele. Escreveu também esse livro aí, ó. O Incansável Paulo de Tarso, um líder vitorioso. Olha, gente, é um livro muito interessante sobre São Paulo, tem tudo a ver com o tema de hoje, pois o Padre Guido, no decorrer do programa, vai explicar quão importante é para a vida e o entendimento do nosso querido Paulo Apóstolo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ó, ligou para cá, o telefone que está no seu vídeo, tem 0800, que inclusive é ligação gratuita para telefone fixo, está aí no seu vídeo. Se você preferir, também tem um telefone para quem quiser ligar de celular. Ligou para cá, deixa seu nome que vai participar do sorteio, faça algum comentário que você quiser sobre o tema, uma pergunta sobre o tema. Quando dá tempo, a gente consegue botar a pergunta aqui no meio da discussão. É que o programa passa tão rápido que às vezes a gente não consegue responder aqui durante o nosso programa. O nosso e-mail do programa Eclésia continua ativo, porque o Padre Guido continua tirando as dúvidas durante a semana. Se você quiser mandar e-mail para cá, no eclesia@rs21.com.br, fica à vontade. Mas a gente está usando essa ferramenta do e-mail apenas para o Padre Guido tirar dúvidas durante a semana, tá? Durante o programa, para você participar do sorteio, liga para a gente, né? Nesse mesmo número que você liga, você pode também ter mais informações como adquirir produtos, como se tornar sócio aqui da Rede Século XXI, esse mesmo telefone que a gente sempre divulga. Então, para participar do sorteio, apenas pelo telefone, tá bom? Liga aqui para a gente. Vamos lá, Padre Guido, vamos começar a nossa conversa, então. Certo. Logo de cara, né? Quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Certo. O autor não está definido oficialmente, isto é, quem escreveu não assinou, mas pelo estilo, pelo conhecimento e, sobretudo, pelo testemunho ocular que ele dá, é o São Lucas. São Lucas escreveu o Evangelho, de 24 capítulos, e escreveu também os Atos dos Apóstolos, de 28 capítulos. Então,
provavelmente São Lucas que escreveu. O senhor disse que não assinou. Há divergência, Padre Guido, ou é comum, todo mundo aceita que foi São Lucas? Sim, podemos dizer que é reconhecido desde já os primeiros séculos da Igreja a paternidade, digamos assim, do livro dos Atos dos Apóstolos é comum. Todo mundo reconhece que é Lucas, né? Uma coisa, talvez, que nós poderíamos, digamos assim, não questionar, é exatamente o título. O título, né? Porque Atos dos Apóstolos, uma atenta leitura, dá de notar que alguns apóstolos cujo nome e cujas obras digamos, se destacam, ao passo que há um silêncio quase que total sobre os demais apóstolos. Talvez o título mais apropriado seria Atos de Apóstolos. Ah, entendi. Porque é mais específico sobre alguns apóstolos, Sim. Especialmente Pedro e Paulo. Paulo, o nome de Paulo, por exemplo, o nome dele está citado 125 vezes. O nome de Pedro, 53 vezes. O nome de Lucas, quase 60 vezes também está citado, porque teve a grande alegria, mesmo não tendo conhecido pessoalmente Jesus, de acompanhar Paulo nas longas viagens missionárias que Paulo realizou. Então o nome de São Paulo aparece 125 vezes e de São Pedro 53 vezes. Boa diferença, né? Ô Padre Guido, agora naquela discussão que a gente já diversas vezes já comentou aqui no programa em outras oportunidades, dos livros que foram divinamente inspirados, como a igreja demorou alguns séculos até para definir 100% e dar uma chancela final que acabasse com essa discussão sobre o cânon bíblico. No caso do livro dos Atos dos Apóstolos, teve essa demora ou logo de cara na igreja primitiva já foi reconhecido como divinamente inspirado? Perfeito. Logo de cara, no começo da igreja primitiva. Inclusive, nós temos até um grande bispo da cidade de Lyon, era natural da atual Turquia, conhecido como Ásia Menor, Irineu. Que já no segundo século ele conseguiu já definir e mostrar claramente o fato que este livro dos Atos dos Apóstolos tinha sido divinamente inspirado. E podemos também afirmar, diácono Érico, o seguinte, que até hoje, até todos os nossos irmãos que não compartilham plenamente o nosso credo apostólico, quanto aos 27 livros do Novo Testamento, não há absolutamente nenhuma divergência. Todos, até os protestantes, reconhecem, digamos assim, a inspiração divina nesses livros sagrados do Novo Testamento. Ô Padre Guido, no caso do livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi dedicado a um tal de Teófilo. Quem era esse Teófilo? Era uma pessoa específica? Olha, esta é uma bela pergunta, diácono Eric, porque Teófilo é a união de duas palavras gregas, Teófilos, significa devoto de Deus. Portanto, não conhecemos nada de um homem com este nome. Talvez é um nome fictício para dizer que este livro dos Atos dos Apóstolos é dedicado a todas as pessoas que são devotas de Deus. No sentido de amizade, talvez amigo de Deus, uma tradução amigo que era de assim, Deus. cabe aí, Sim, ainda aí. Pode. Tá. Amigo de Deus ou devoto de Deus. Certo. Né? E, portanto, ele encontra, era bastante comum já naquela época, diácono Eric, digamos assim, destinar determinados escritos a pessoas que não existiam na verdade. Certo. Né? Para de estabelecer quase como que um diálogo, responder às perguntas, digamos, os desafios que estavam nascendo até diante da mesma doutrina cristã, se apresentava como uma forma de perguntas e o autor sagrado respondia com a resposta. Certo? Podemos dizer que este livro, prezados amigos e telespectadores dos Atos dos Apóstolos, é dedicado a todas as pessoas que gostam de Deus. Somos todos nós. Portanto, é uma maneira de esclarecer, digamos assim, o começo da igreja, quando Jesus, ao término da sua missão aqui na terra, subiu para o céu e manteve a sua palavra de enviar a força do Espírito Santo. Aliás, existe até um certo tipo de classificação, que eu não sei se é justo isso, queria ouvir a opinião do senhor.
Talvez Lucas ele faz uma pequena distinção entre o Antigo Testamento, sendo o livro na qual seria o tempo da ação de Deus Pai, os Evangelhos, sim, o tempo da ação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, seria o início da ação do Espírito Santo? É correta essa divisão? Olha, não somente é correto, mas eu pessoalmente, como biblista, afirmo exatamente isso, que no entender de Lucas, todos os 46 livros que formam o Antigo Testamento são uma expressão direta da obra de Deus Pai. Deus que é Criador, certo? A gente está com uma dificuldade no microfone aqui, diretor. A gente vai para o intervalo para a gente arrumar. Então a gente está com um probleminha técnico aqui, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Não sai daí, tem muita coisa legal no nosso programa. A gente volta já.